get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Olá, muito boa noite, bem-vindos então aqui a mais uma das nossas edições, a hoje Associativismo Desportivo. Temos connosco vários convidados e convidados de luxo. Pedro Pessoa de Almada, Escola de Atletismo Pedro Pessoa, Miguel Marinho, Escola de Atletismo Rosa Oliveira e, mais longe ainda, de Bragança, o Presidente da Associação de Atletismo de Bragança e Técnico Regional Rodolfo Moreno. Ora, e vamos iniciar então este debate sobre o associativismo desportivo e sobre a influência da gestão e a importância do conhecimento de gestão nesta mesma matéria. Vou começar pelo meu convidado de Almada, que é o que está mais próximo, pelo Pedro Pessoa, porque lhe vou perguntar como é que é possível ele ter cerca de 150 atletas no seu clube, na sua escola, e como é que ele faz, como é que ele cozinha tudo isto com os seus ingredientes para o sucesso. Pedro. Boa noite a todos e também agradecer o convite para fechar aqui ao Luís e parabéns por esta iniciativa e pelas outras iniciativas que tens levado avante. Como é que eu cozinho? Partindo, eu se calhar vou recuar atrás, como é que eu comecei com a escola, como é que me iniciei, não é? É uma aventura. Uma coisa é arranjarmos num clube já feito, outra coisa é nós termos numa aventura fundarmos um clube. Quando eu fundei o clube, a Escola de Atletismo Pedro Pessoa, a ideia partia só, estava com 46 anos de idade, a ideia partia logo no momento, que era de dar qualquer coisa ao atletismo. O atletismo deu-me tudo, tinha-me dado tudo, deu-me uma mulher, deu-me uns amigos, deu-me as minhas saídas. Eu se calhar certamente nunca tinha andado de avião, se não fosse o atletismo, era se calhar só ido já à Espanha numa excursão, mas de avião certamente que nunca andava, porque às vezes quando andei de avião tive a ver sempre com o atletismo. Então chegou a hora, quando tinha 46 anos, treinava já o Nelson Cruz, mas cheguei a um ponto e disse, não, tenho que começar, tenho se calhar retribuir um pouco daquilo que o atletismo tinha-me dado. Então a ideia foi então formar uma pequena escola, digamos uma escola, eu muito à frente, já há uns anos atrás, recuando um bocadinho atrás, eu já pensava fazer uma escola, já havia uma escola de futebol, havia a escola de ténis, havia natação. Do atletismo na altura não existia, não se ouvia falar de uma escola de atletismo. Depois, claro, obviamente já tinha essa ideia, depois fundou-se a Escola Rosa Oliveira, foi também do Rui Silva no Cartacho, e penso eu que a minha foi a terceira escola a ser formada. Na altura que a formei, já tinha um grupo de atletas júniores, juvenis e séniores, mas a ideia assim era mesmo só com a formação, era só com miúdos. Eu fiz-me logo a minha ideia, a minha estratégia assim, vou fazer uma equipa de miúdos, mas tenho que parar qualquer coisa. Foi logo, isso não venham cá dizer que não foi, porque eu não tinha hipótese. Para fundar um clube, eu tinha que ter dinheiro, tinha que ter qualquer coisa, tinha que arranjar qualquer coisa. Então a estratégia era logo começar com miúdos e tentar que aqueles miúdos pagassem uma anualidade, uma mensalidade que chegasse pelo menos para as inscrições na federação. Isso começou no Facebook, nas redes sociais, comecei a publicar que ia fundar uma escola de atletismo e as coisas começaram a se evoluir logo no primeiro ano. Tivemos logo 40 atletas, iniciamos com 40 miúdos. Todos os outros grupos que eu tinha de treino estavam ligados a outros clubes. Nunca fiz qualquer pressão para eles virem para o clube, porque a minha ideia também não era essa, a minha ideia era a formação mesmo, não tinha nada a ver com séniores ou com veteranos. E foi logo um princípio, eles começaram não, eu fico contigo, tinha o Nelson que já treinava há uns anos, teve outros atletas, Ricardo Abreu, entre outros, que eu treinava já há anos, também se juntaram-se ao clube, acabaram também por ser eles também os sócios fundadores, e fomos por aí fora, de ano para ano fomos aumentando, e agora há a pergunta como é que eu consigo. No primeiro ano logo pedi apoio à nossa junta, que era a junta de freguesia, era só a junta de freguesia da Sebreda, o antigo presidente, e eles logo, falei com o presidente, também com o Sr. António Faustino, que era técnico do desporto, que me deu-me logo todo o apoio, disse, olha, atletismo, Pedro, se for atletismo eu apoio, porque aqui
na nossa vila, e é caricato. A nossa vila é uma vila que tem a pista, que é a pista municipal da Sebreda, ou da Almada, mas é da Sebreda. E não existia um clube de atletismo, nem existia uma coletividade. As coletividades da Sebreda, às vezes as pessoas para toda a gente quer fazer escolas, toda a gente quer fazer clubes. Não é aquele tal português faz um restaurante, ou tem um restaurante, começa a dar dinheiro, o outro faz. Não existia mesmo. Se houvesse algum clube na altura que estivesse preparado para receber atletismo, mas não existia. A Sebreda não existia nada. A esquerda era morta, pelo menos em coletividades ligadas ao atletismo, mesmo ao futebol, aos outros esportes, estava morta. Então surgiu então a ideia de eu formar o clube, e lá fomos formando o clube. Como é que eu consegui depois arranjar dinheiro? O dinheiro era como eu disse, comecei logo a tentar cobrar. Na altura comecei com 25 euros anuais, dava perfeitamente para pagar as federações, e depois fomos aumentando à medida que nós íamos aumentando o número de atletas e também aumentando o nosso nível de trabalho, e perceber que os pais estavam a gostar do trabalho que estávamos a fazer, a desenvolver, fomos ganhando confiança de todos. E agora, atualmente, vamos os subsídios, em termos de subsídios da Junta, também fomos aumentando os protocolos, que de alguma forma consigo rentabilizar esse dinheiro para as instituições na Federação e Associação, também com o apoio da Câmara Municipal da Almada, que também vamos apoiar. Conseguimos sobreviver a tudo isto. Obviamente que é sempre os apoios. Quando falamos em apoios, é sempre apoios das entidades particulares. Não conseguimos ter um patrocinador, nunca conseguimos. Além que nos força, por várias vezes, não era um patrocinador, já uma pessoa patrocinadora, deve dizer 150 euros, mas 150 euros é risonho. 150 euros não dá para eu comprar 3 ou 4 fatos de treino. O investimento que eu tenho com o clube, já tenho um investimento muito grande. Eu invisto muito em equipamento, se calhar, sem exagero, tenho alguns 10 mil euros só em equipamentos, fatos de treino. Um patrocinador que me apanho, não posso ser por 2 mil euros, isso, então o resto do equipamento vai fora, para o lixo, não vai. É difícil. Se for só com umas camisolazinhas, já aconteceu, com meia dúzia de camisolas, mas também com meia dúzia de camisolas, dou meia dúzia de camisolas a X de atletas, não dou aos outros. Então eu, sempre na minha autoria, todo o dinheiro que consigo angriar da Câmara, agora das mensalidades dos miúdos, tento pelo menos comprar a roupa, gerir o dinheiro de uma tal forma que consiga também levar sempre alguns atletas também aos campeonatos nacionais, e nunca ficamos atrás dos outros, nunca dos meus miúdos sentiu-se inferior nesse sentido. Então, se calhar, temos mais condições, essas condições de comer, beber, não temos ali, não são tantos, não temos esse problema, até comem bem, bebem bem, e vamos para um bom hotel, comparado muitas vezes com clubes grandes, que eu também sei o que é que se passa nos clubes grandes, mas nós também levam 200, e normal, que não durmam tão bem como onde dormem os atletas do clube da pessoa. Mais ou menos. Atenção, eu estou aqui, eu conheço o Pedro Pessoa desde que eu vim para Lisboa, há 30 anos, chegámos a correr algumas vezes juntos, também como corri com a Rosa Oliveira, para onde vou passar agora, para o Miguel. A escola tem o nome Rosa Oliveira, mas o Miguel, o marido da Rosa, é sem dúvida a cara que anda no dia-a-dia a acompanhar a Rosa Oliveira neste projeto. O Pedro começou com 40 atletas, com grandes dificuldades, e penso que as mesmas dificuldades, se calhar noutros pontos, mas também muitas, que se cruzaram com vocês, Miguel. Sim, boa noite. Antes de mais, obrigado à Associação de Atletismo de Lisboa pelo convite que nos endereçaram, em especial ao Luís, que é um grande amigo já de longa data, aos oradores, aos dois que estão aí, aos dois colegas, e claro, e dar-te os parabéns pelo seu trabalho que estás a fazer na Associação de Atletismo de Lisboa. É assim, nós também foi um bocado idêntico ao do Pedro, porque nós começámos com a ideia, tentar dar alguma coisa daquilo que a Rosa teve do atletismo. E nós começámos também com poucos miúdos, nós fizemos agora, no dia 28 de setembro, fizemos 10 anos. Temos 10 anos de existência,
Começamos com veteranos também, com um grupo de ex-atletas. Começámos lentamente no segundo ano, começámos com miúdos, que chegamos agora, que atualmente temos à volta de 90 atletas, só a formação. Okay? Nós vamos só mesmo formação. Claro, temos as mesmas dificuldades que vocês têm, que os outros clubes têm. Tentamos ter protocolos com a autarquia, junto à freguesia não é fácil, mas temos alguns patrocinadores agora ao longo dos anos, a nível daqui do Conselho de Famalicão. Nós somos em Joane, é uma freguesia aqui no limite entre Famalicão e Guimarães. Não temos as melhores condições para treinar, não temos pista, porque a pista fica desviada a 8 km. Iremos ter uma nova pista em Famalicão para ser construída, mas também fica a 11 km de Joane. Claro, ao longo da vida, pronto, é normal e vocês sabem que não é fácil arranjar patrocínios, mas claro, com os miúdos e com o espírito de sacrifício, por aquilo que os resultados que nós temos conseguido, temos alguns títulos nacionais a nível de juvenis, por equipas também a nível de juvenis, já tivemos algumas qualificações em pódios, temos conseguido, pronto, desequilibrar, porque nós, como vos digo, nós se calhar somos os únicos clubes, se calhar estamos errados, mas a Escola de Atletismo Rosa Oliveira não cobra mensalidade nenhuma. Enquanto que a Rosa estiver, ou eu e a Rosa estivermos à frente da escola, não vamos cota nenhuma a mensalidade nenhuma. O que fazemos é que os miúdos pagam um kit anual, o seguro e a taxa de inscrição na Federação. Nós temos uma vantagem, Famalicão, o município de Famalicão paga a taxa de inscrição e o seguro, e é uma grande ajuda, e o próprio exame médico, os exames médicos, quem os paga é a Câmara Municipal de Vila Famalicão, além de termos o protocolo anual, que é um subsídio anual também, que vai crescendo consoante as medalhas nacionais e que nós temos. Consoante os resultados, vamos crescendo o subsídio. E claro, ando sempre a pedir aos patrocinadores que tenham arranjado, porque aqui é um meio de têxtil. Não é assim, não é fácil, mas também atualmente a conjuntura que estamos é difícil. Mas conseguimos arranjar, tanto é que nós no final da época, ou a meio da época, damos um par de sapatilhas aos jovens, tentamos fazer um estágio anual, que é de 3 dias, em Mira, com os atletas principais, levamos à volta de 20 atletas, com isso tudo, mas com uma grande ginástica, claro, porque é como eu digo, atualmente nós, em termos, não temos assim grandes dificuldades, porque é o nome da Rosa. A Rosa é uma pessoa conhecida aqui em Famalicão, que é muito conhecida, e claro, estamos também a trabalhar no sentido da formação, mesmo só da formação. Os nossos atletas nós vão até júniores, temos dois séniores, aqueles que não querem ir para outros clubes, não querem mudar, querem ficar connosco, são apoiados na mesma e estão cá connosco. Mas basicamente é isso mesmo, Luís. Ora, e agora, depois das palavras que o Miguel disse, há uma frase que ressalta, ou que se realça. Reparem, ele falou, o Pedro Pessoa tem uma pista quase à porta de casa, na Sobreda, o Miguel, com algum lamento por não ter a pista à porta de casa, o que é normal, porque era sempre bom ter a pista à porta de casa, mas reparem, o Rodolfo, que é presidente de Bragança, para onde agora vamos viajar, vamos até Bragança, mais diretamente a Macedo de Cavaleiros, porque o Rodolfo é o presidente da Associação de Atletismo de Bragança, é técnico regional, acumulou cargo com técnico regional de Bragança e dá aulas nas AECs da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Para quem não sabe, é a terra do Alberto Maravilhas. E antes disso, dizer que, e fazer aqui um agradecimento especial à Lebre, que alterou o seu programa, o cachê, antecipou um pouco para depois também dar a oportunidade a que as pessoas que gostam de assistir e que se riem com as conversas do cachê, poder também assistir aqui ao nosso programa. Não podia deixar de dizer isto e o agradecimento ao cachê. Mas diretamente para o Rodolfo, porquê? Reparem, pista à porta de casa do Pedro Pessoa, tem 110 atletas federados neste momento, passamos a realidade para 90 atletas da Rosa Oliveira com pista a 11 km e agora há uma coisa que vocês podem ver, é que o Rodolfo, de uma pista à outra em Bragança, são 140 km. 140. Imaginem o que é um técnico regional. E nós muitas das vezes temos este olhar às coisas. Rodolfo,
Não é nada fácil. 140 km de um lado ao outro. Como é que tu articulas isto? Como é que é a tua capacidade de gestão? Tu que lidas com a Câmara, porque és funcionário camarário, porque és presidente e és a imagem de uma região completa que é Bragança. Como é que tu fazes este jogo de cintura? É o bailinho de Bragança ou o quê? Bem, boa noite. Antes de mais, agradecer o convite da Associação de Atletismo de Lisboa, na pessoa do seu presidente, Luís Jesus. Agradecer e cumprimentar os meus colegas de painel e todo o auditório que está a assistir pelas redes sociais. De facto, a Associação de Atletismo de Bragança é uma associação de pequena dimensão. É uma associação que, no seu global, antes da paragem da pandemia, tinha 200 atletas filiados, sendo que 60 deles eram atletas de escalões de formação. Evidentemente e efetivamente, as distâncias entre concelhos no distrito de Bragança são um problema. Nós temos, neste momento, 5 pistas de atletismo, sendo que só conseguimos utilizar uma por falta de apetrechamento nas restantes. Sempre que é necessário realizar uma competição numa das pistas que não tem apetrechamento, a própria Associação de Atletismo tem que movimentar todo o apetrechamento de um armazém para a pista ou de uma pista para a outra. De facto, a densidade populacional neste distrito é diminuta. Os clubes são clubes essencialmente amadores, são clubes com estruturas muito recentes. Há 3 anos atrás nós tínhamos 3 clubes filiados, neste momento a associação tem 11 clubes, ainda recentemente, já para a época desportiva que irá iniciar a 1 de novembro, foi filiado mais um clube em Mogadouro. Está-se a contactar grupos de praticantes e técnicos em Carraseda de Anciães para conseguirmos de forma global no distrito ter o atletismo, ter a modalidade representada e com estruturas sólidas a funcionar. Rodolfo, mas nós sabemos, e porque participamos em Assembleias Gerais da Federação, tu tens um apoio que ronda para a tua associação 17.000 euros ano, sabendo as dificuldades que tens e as realidades que tens, tu tens de ter aqui uma boa articulação com as restantes autarquias, porque tu, ao movimentares todos estes apetrechos, todos estes materiais que tu precisas para organizar um evento, e como tu disseste, eu se não me engano, quando tu entraste há 3 anos e qualquer coisa de meses, tu tinhas cerca de à volta de 70 atletas. Hoje eu vi que é com apreço e com agrado que tu dizes que tens 200. Tu tinhas 3 clubes e hoje dizes que tens 11, com mais um a ser filiado recentemente. E isto, tu dizes isto com orgulho. Mas para alguém como tu, que está numa área geográfica bastante distante de Lisboa, do Porto, de Braga, de Aveiro, Leiria, que são as associações do litoral, sei que também faz parcerias com a vizinha Vila Real, com o Jorge, mas como é que tu consegues motivar os atletas de Bragança a enverdarem pela prática do atletismo? Porque o Pedro Pessoa tem um bom nicho de pessoas ali à sua volta, identificados, onde ele pode fazer captação, e a gente sabe que um chama o outro, e em Lisboa tudo é mais fácil. Em Joana é um dos concelhos mais ricos do país, deixa de dizer lá uma para o Miguel, é um concelho muito bem estruturado, tem uma equipa na primeira divisão de Famalicão, que está a construir uma cidade desportiva, que vai ter uma nova pista de atletismo, claro, a 11 km, mas tu, fora destas realidades todas, sentes-te assim um bocadinho, muitas das vezes, sozinho. Esta é a pergunta, se te sentes muitas vezes sozinho e tens que lutar contra todos e contra todos para a tua paixão se ingrar, que é o atletismo.
E a outra é como é que é esta articular com a Câmara de Macedo, com a Câmara de Bragança, como é que isto é feito? É extremamente fácil, tem sido fácil articular com os diversos municípios. Sempre que solicitamos, eles recebem-nos e recebem bem. É fácil conseguir motivar grupos de praticantes a constituir clubes. É fácil motivar os próprios municípios para a realização de eventos. Tem sido fácil, claro, dá trabalho e implica deslocações e muito esforço de todos os elementos da direção da Associação de Atletismo, não só de mim, como é lógico, mas implica muito esforço, muita dedicação e com eventos de qualidade e toda a paixão que nós conseguimos colocar nas reuniões, na própria realização de eventos, no trabalho do dia-a-dia, as pessoas percepcionam isso e isso depois transfere-se para os eventos e para a modalidade. E como reparam, o Rodolfo eu conheço há 3 anos, temos vindo a privar algumas conversas e ele tem partilhado comigo este sentimento de às vezes algumas necessidades que tem, mas é com este orgulho que ele fala da zona onde está com estas limitações. Eu estava ali a ver o comentário do Vergamota e o Vergamota realmente diz e dá aqui um conforto ao Moreno, dizendo que ter uma pista de atletismo a 140 km é complicadíssimo, como é óbvio, mas às vezes também é muito complicado estar em Lisboa e querer organizar um evento e também ter as suas dificuldades. Nós, neste momento, em Lisboa também temos as dificuldades. Temos variadíssimas pistas. Temos a pista do Lumiar, a pista Muniz Pereira, que está em concurso para ser recuperada, e nós sabemos que a pista Muniz Pereira não tem muito tempo, mas tem uma utilização diária que entre as 17 e as 21, muitos dos dias tem uma capacidade de 300 pessoas, agora não com o Covid, está limitada a 120 pessoas neste horário, por cada hora está limitada a 120 pessoas, é natural que haja desgaste. Temos a pista do Belenenses, que também está um bocadinho deteriorada, temos a pista do Estádio Nacional, que também é muito próxima, uma que foi acabada de recuperar, a pista do Estádio de Honra, que está limitada também pelo uso do futebol da primeira divisão, que tem lá o Clube SAD, ex-Belenenses, a jogar. Temos a pista número 2, que fica muito difícil organizar eventos, porque e tem prioridade como o alto rendimento, também temos que ter essa parte em conta, e depois temos o Estádio Universitário. Temos o Estádio Universitário com 2 pistas, uma neste momento em obras para recuperação do relvado e a pista número 2, que é aquela que nós damos bastante uso. Só para dizer que a Câmara de Lisboa tem ajudado imenso a Associação de Atletismo de Lisboa, isto também para reforçar aquilo que o Vergamota disse, e nesse sentido a preocupação com o risco que é estarmos a praticar na pista Mário Muniz Pereira, o nosso atletismo global de Lisboa, mas a verdade é que a pista já está em concurso para a fase seguinte, que é a adjudicação, para depois entrar em obras, e enquanto isso a Câmara de Lisboa tem apoiado nas despesas do estádio universitário. Acontece é que temos outra pista, que é a pista do Inatel, que neste momento ainda está fechada devido ao Covid, ou seja, encontra-se fechada desde março, inoperacional no que toca a receber eventos desportivos. Temos a pista Torres Vedras, que também nós nos queixamos por ser longe, mas fazemos cerca de 8 eventos em Torres Vedras, e um abraço especial para Torres Vedras pelo carinho com que recebe as nossas provas. Mais uma, temos em Monte da Galega, que não está nas devidas condições, foi recuperada, mas não foi recuperada nas devidas condições, e por isso não está capaz de receber os atletas de Lisboa numa competição oficial, e a pista do Real Massamá, que a pista também é muito dura, apesar de ela estar com um bom ar de apresentação, e queremos lá fazer eventos este ano, eventos para jovens também, mas ela é muito dura para o atletismo profissional, porque apesar da modalidade ser amadora, nós tratamos os nossos atletas
como devidos profissionais, porque só assim eles podem ter capacidade para chegar mais longe. Pedro, depois de ouvirmos aqui o Rodolfo com 140 quilómetros, às vezes nós queixamos-nos assim, às vezes de um bocadinho de falta de dificuldades, mas depois, por outro lado, também nos dá ânimo dizer assim, pá, queixamos-nos por tudo e por nada, queremos mais porque queremos ajudar mais gente, mas a verdade é que nós temos no centro onde há tudo, não? Sim, assim, eu queixo-se, não é? Eu, pelo contrário, eu é só descer o carrinho por aí abaixo, estou a 500 metros, estou na pista, e é fácil, mas é fácil. Como é que ganhamos os atletas, porque nós também vamos olhar, não só o Clube Pedro Pessoa treina lá, no Almada temos 5 clubes de atletismo, temos que fazer qualquer coisa, é assim, eles os atletas não caem ali na pista, há muitos atletas, eu sou da Sebreda, e há muita gente ali, posso dizer, se calhar 70% das pessoas não se apercebe que aquilo tem uma pista, que existe uma pista de atletismo, pensam que aquilo é se calhar de outra modalidade, do rego, ou coisa qualquer, que nem sabem. E às vezes perguntam-me, estamos aqui um clube de atletismo, se aquilo pode praticar atletismo, e se olharmos para o global, para a Almada tem 5 clubes, também não é fácil, nós assim, como é que eu consigo ter 110 atletas? É assim, como é que eu consigo 110 atletas? Se calhar, quando eu disse há um bocado, pago uma mensalidade, começaram a pagar uma mensalidade há 2 anos para cá, foi na época de 2018 e 2019, vão pagar este ano, porque também a dimensão do clube, o clube foi crescendo, eu comecei, era completamente sozinho a treinar benjamins, a treinar desde os 8 anos e até aos 4 anos. Aquilo estava a ser quase impossível. Este ano, já no ano passado, tinha que colaborar comigo 2 estagiários, que me estão a dar uma grande ajuda. Já me ficam ali com os benjamins, com os infantis, eu encarrego-me depois dos iniciados e por ali fora. E como é que eu consigo também ter muitos atletas? Porque aquilo não é só dizermos que temos atletas, mas é preciso também procurá-los, que eu procuro. Eu sou dos clubes, ou sou das pessoas, se calhar, eu estou sempre, faço publicidade nas redes sociais, eu aproveito as redes sociais para fazer publicidade. E agora, este ano, comprei 2 lonas metidas na Sebreda em pontos estratégicos para arranjar atletas, para ter atletas, porque se me perguntarem, pagam mensalidade? Pagam mensalidade de 25%. Quem paga a mensalidade é só formação. Eu tenho que sustentar os júniores, séniores por aí fora, porque todos os outros escalões, júniores, séniores, não pagam. Eu tenho que pagar as inscrições da federação, as inscrições dos fatos de treino, tudo isso é dado pela formação. E eu tenho também, quase como gestor, sou quase um gestor, arranjo estratégia, tenho que arranjar uma estratégia, ou então tenho uns objetivos como presidente, é dizer assim, eu tenho que arranjar X dinheiro para me sustentar o resto do clube durante a época. Não é? Assim, de outra maneira, não posso pôr dinheiro do meu bolso. Já ao princípio tinha metido algum, mas hoje não posso pô-lo. Eu não ganho dinheiro, mas também não quero perder. E tenho conseguido, tenho o objetivo, é assim, já tenho, mas tens muitos miúdos, assim, não interessa. Eu sei que inscrevo muitos miúdos, mas sei que durante a época de inverno, eles vão embora, eles saem. Mas quando conseguir prender, vou tentando que eles paguem logo a mensalidade, pagam uma anualidade logo, deixo logo uma anualidade que é de 38 euros por ano, pagam logo uma anualidade como segura. Eu não tenho culpa, se quiser continuar, continuo, mas a anualidade eu tenho que meter 38 euros, pagam 38 euros por ano. E depois também a mensalidade, quando eu falo a mensalidade, não é todos os meses não pago, eu também não estou ali para, há miúdos pagam, outros miúdos eu vejo que não têm condições, não pago. E é só mesmo ali a minha formação, mas não é, dá-me gozo. Depois aquilo é quase uma concorrência. Se nós olharmos, ali há uma grande concorrência de outros clubes também. E assim, não é, às vezes, se calhar muitas vezes nós estamos isolados, se até temos só o nosso lado, e nem sequer não temos também, se calhar não estamos ali, eu parto do meu clube logo, quando ouvi da Rosa Oliveira dizer que faz a formação e tem júnior, mandou-se embora, mas eu não sou daqueles, eu quero júniores, eu quero séniores. Eu quero formar uma equipa, não uma equipa só de formação, mas eu também tenho o meu sonho de levar uma equipa a ir a um pódio nacional na camada sénior, nos júniores já tive, nos juvenis também, agora nos séniores também quero tê-lo. E a minha ideia é sempre arranjar condições para os mais velhos. Essa também é o nosso sonho, é o meu sonho.
Eu compreendo esse sonho do Pedro, porque é partilhado por vários presidentes de várias associações. É uma realidade completamente diferente da tua, Miguel. Enquanto o Pedro não conseguiu, ele dedicou-se, eu conheço o Pedro, como eu disse, há 30 anos, e o Pedro era daqueles veteranos que, sabes, a língua já tinha quase 1 metro e ele não desistia, ele ia lá à luta e infelizmente nunca conseguiu ser, na verdadeira essência do nosso atletismo, nunca conseguiu representar a seleção nacional e quer transmitir, quer vencer esses valores através de uma equipa sénior e por isso a busca da ambição dele é diferente de uma Rosa, que esteve nas ribaltas internacionais e que já viveu esse sonho, não precisa de arranjar alguém que lhe cumpra esse sonho, porque é aquilo que é a ambição do Pedro. Ele não o conseguiu, ele tem essa ambição de formar uma equipa sénior e é claro que ter uma equipa sénior não é fácil. Ter uma equipa júnior também não e conseguir prender estes jovens, como ele dizia muito bem, evidentemente, e já o professor Uva passou por aqui e disse que quem cria bons resultados tem que pagar. E quem quer alguém que se dedique e que saiba ensinar e que ajude essencialmente a chegar a cumprir os seus objetivos, tem de pagar. Tu não tens o problema de querer ser campeão nacional nos séniores, porque tiveste em casa uma vencedora nata que conseguiu alcançar grandes êxitos nacionais e internacionais, mas ao mesmo tempo também tens a ambição dos teus jovens, tal como o Pedro. O Pedro quer uma equipa sénior, mas eu os vejo nas competições, só falta morder os lábios para os atletas deles terem bons resultados, todos eles. Ele dedica-se do melhor ao menos bom da mesma forma. E tu aí, em Joane, também queres ter grandes resultados. E o Pedro disse uma coisa, eu tenho que ser gestor. E é basicamente isso que nós vamos falar a seguir, mas Miguel, tu também queres ser campeão nacional da formação, claro, não é? Claro que sim, é assim. E nós não mandamos ninguém embora. Atenção, a nível de séniores, nenhum atleta vai embora. O atleta, se quiser ficar cá, ficam cá. Nós temos atletas séniores. Agora, não mandamos ninguém embora. A nossa função e o trabalho da Rosa, a ideia foi mesmo a formação. Não foi a aposta na formação, porque o próprio município, a própria Câmara Municipal apoia-nos, só o apoio que dá é para a formação. Por isso é que nós temos mais, mas não mandamos ninguém embora. Também nenhum atleta, nós temos o saneamento grosso. Agora, o problema é assim, o que está em causa, eu para manter em termos de gestão, o gestor, sou eu que faço o papel, pronto, desde quase de presidente, a Rosa, não é, que está à frente, a Rosa em termos de treino, coordena tudo, nós temos um professor, temos um treinador encartado, a Rosa não é encartado, e a Rosa coordena tudo. Mas nessa parte, se nós tivéssemos hipóteses, de termos possibilidades para ter uma equipa sénior, é evidente que não descurava, não é? Mas não é fácil, hoje em dia não é fácil. Nós temos aqui, e é uma das coisas que é muito importante, e vocês têm uma vantagem aí, se calhar, ou pode ser desvantagem, é ter um clube, não é? Como vocês têm o Sporting e o Benfica, dar oportunidade a um atleta que seja um bom júnior, que para ele ir atingir esses objetivos. Eles sonham com um clube grande e nós aqui, se tivéssemos a questão de termos um protocolo com o Sporting Clube Braga, se calhar para nós até era benéfico, não é? Agora, o nosso sonho, realmente o nosso trabalho, o trabalho da Rosa, é a formação, que é a escolinha da vida, é isso que nós fazemos, é para lhes dar formação. Tanto é que a eles como pessoas, como na parte dos estudos, que é isso que é muito importante também. Rodolfo, esta parte de pagar as mensalidades, esta parte não é muito a parte de uma associação regional, porque a própria federação tem umas diretrizes de taxas de filiação, de seguros, de inscrições em campeonatos nacionais. Isto é quase tudo tratado com gestão da federação e assim, e é para isso que eles são eleitos, e era essa que deveria ser a responsabilidade dos mesmos. Neste sentido, mas tu precisas efetivamente de angariar
angriar mais valores monetários, porque tu não precisas de cobrar mensalidades aos atletas, mas também tens que os cativar nas escolas, porque eu sei que tu vais a algumas escolas, eu sei que tu sais de casa como técnico regional e vais dar o treino ao sítio A, ao sítio B, e depois também tens que fazer protocolos com algumas câmaras para tentar ter algum apoio extraordinário, porque se a tua associação regional vivesse só do dinheiro da federação, também poderias fechar portas, não? Bem, a questão dos recursos financeiros é problemática para todos, inclusivamente para o próprio país, não é? O investimento público deve incidir e realizar efeito em toda a cadeia de valor do desporto, desde a base até ao alto rendimento. A Associação de Atletismo de Bragança assenta um bocado o seu raciocínio e a sua política de ação no ciclo virtuoso do desporto. Que em termos globais diz que o atleta que tem sucesso no alto rendimento dá prestígio à nação no plano internacional, que reforça a identidade e a coesão nacional e que dá um sentimento positivo à população. Isto conduz a um aumento de participação da população em geral na prática desportiva. O que se traduz, na base disto tudo, em ganhos e benefícios em termos de bem-estar e saúde. A Associação de Atletismo de Bragança, junto dos municípios, tem um bocado esta postura. Nós usamos os grandes nomes do passado e do presente para conseguir trazer população para a modalidade e depois para o próprio crescimento. A questão do financiamento em termos de duodécimo da Federação, ele tem sido suficiente graças à boa gestão, mas claro que é insuficiente para aspirar a outro nível de resultados e a outro nível de participações e de volume de competições, volume de participações e volume de atletas. Ao estarmos longe, as próprias deslocações são mais caras, não é? Mas o estabelecimento de protocolos com municípios era algo que no passado, por tradição, não se fazia. A atual direção optou por esse modelo de financiamento extra e que tem conseguido desbloquear algumas situações em termos financeiros. Eu agora vou pegar aqui nas palavras do Rodolfo, porque diz que o dinheiro que ele recebe é suficiente porque faz gestão, é suficiente porque muitas das vezes ele tem que arranjar dinheiro de uma outra forma para fazer face às despesas todas, mas a realidade é que não deixa de ser gestão. Só vou dar aqui o número porque eu tenho que o dizer, porque não me sentiria bem se não o dissesse. Em 2011 para 2012, a gestão do professor Fernando Mota tinha uma gestão de 5,100 milhões de euros para gerir os destinos da Associação de Atletismo, da Federação Portuguesa de Atletismo. As associações regionais tinham um valor global de 1/10 que rondava 1 milhão de euros. É claro que, entretanto, com a tomada de posse desta atual direção, que se mantém há 8 anos, ela teve uma redução através do apoio estatal para 3,8 milhões de euros. Também essa necessidade foi sentida em passá-la para as associações, então as associações regionais passaram de 1 milhão de euros para 800 mil euros. Em 2012, a Federação recebeu só 3,8 milhões de euros e também fez sentir nas associações um baixo de 200 mil euros e passaram a receber as associações todas um bolo de 800 mil euros. Passado 8 anos, a Federação saiu de 3,8 milhões de euros para 5,4 milhões de euros. Recuperou acima daquilo que era a gestão do professor Fernando Mota com 5,1. E eu pergunto, se estavam em 5,1, as associações recebiam 1 milhão de euros e passou para 13,8, passaram a receber 800 mil, porque é que a Federação saiu de 3,8 milhões de euros para 5,4 milhões de euros e
na realidade as associações vivem há 8 anos na mesma com os 800 mil euros que foi a altura máxima de crise. E eu pergunto ao Rodolfo, esta diferença dos 200 mil euros que há 8 anos não é mudada, isto já vem antes de eu entrar e tu de entrares e de outros presidentes entrarem, achas que se fosse reposto, tal como foi reposto para a Federação, o montante vindo do Estado, achas que se as associações passassem através do acréscimo do 12º e fosse reposto 1 milhão de euros, a tua associação com mais 15% ou 15 a 20% do valor que tu recebes agora, isso iria-te ajudar? Como é evidente, todo o acréscimo financeiro que venha para a associação irá se traduzir em benefício e irá se traduzir em melhoria das condições, quer de operacionalidade da própria associação, quer depois nos próprios atletas, no apoio aos clubes e aos próprios atletas. Essa questão do 12º é uma questão que deves colocar à própria Federação, como é lógico, e posso-te dizer que em cima da mesa, e tu sabes isso também tão bem como eu, encontra-se um procedimento de revisão da atribuição de 12º. Esperemos que, de facto, essa mesma revisão venha a beneficiar as associações, como é lógico, é o que todos esperamos. E agora pegando aqui no facto de fazermos revisões e mais revisões, a democracia diz-nos que temos que respeitar as hierarquias e é isso que nós pretendemos. Durante várias semanas nós fazemos estes debates, não com o sentido pejorativo, mas tentando entender o que se passa na realidade para ver onde é que conseguimos encontrar soluções para melhorar o futuro. Porque muitas das vezes cá em baixo os clubes precisam de mais ajuda e é evidente que os clubes de Bragança e tal como Lisboa, muitas das vezes pedem mais apoios e as associações sentem-se impotentes de poder ajudar mais, porque na realidade também elas carecem de financiamento da Federação e dizia aqui um técnico nacional, aqui numa das palestras, que se calhar temos um grande bolo de atletas a serem apoiados, para depois um número reduzido lá em cima de atletas que conseguem alcançar os objetivos. E eu pergunto aqui ao Pedro Pessoa, numa questão de pirâmide e da base ser os clubes que alimentam as associações, porque depois as associações criam um sistema competitivo para fornecer atletas para a Federação, tu na tua associação sentes que ela consegue ter mecanismos de apoio aos clubes, Pedro? É difícil. Os mecanismos, assim, só em termos de competições, se falarmos sobre os apoios competitivos, não tem feito, pelo menos nestes últimos anos, acho que falta ali dinâmica, falta ali qualquer coisa. Não é, estás aqui ao pé de mim, eu vejo aqui na associação com uma dinâmica, com os miúdos, faz ali, há qualquer coisa ali que mexe. A associação de Setúbal parece estar morta, isto é a minha opinião, está um bocado morta. E aqueles apoios, que não só aos clubes, mas também aos atletas, se não houver incentivos, se não houver competições, se não houver variedíssimas coisas também, os atletas, sem os incentivos, não vão lá, e os clubes também ficam um bocado de mãos atadas. Sim, os apoios dados pela associação, em termos financeiros, aquilo que eu sei, acho que é só seguros, os seguros desportivos das camadas jovens. Mas não vejo, acho que eu falando da minha parte, em termos de apoios, eu achava, não tanto às vezes a minha associação, mas também com a Federação, apoiar mais os clubes, a escola, neste caso o nosso clube, os apoios muitas vezes não pode ser só os apoios financeiros, podia ser mesmo os apoios perante a nossa Câmara,
pelo menos aqui as nossas entidades daqui da Almada, também divulgar o nosso trabalho, também fazer que o nosso trabalho é importante aqui na região, esses apoios também dados pela própria associação e mesmo também pela própria federação, porque muitas vezes nós estamos a fazer um trabalho, tem feito um trabalho longo a angariar atletas, mas depois também não temos carinho nenhum, eu posso dizer que não tenho carinho nenhum da federação, do presidente da federação nunca me deu os parabéns de nada. A associação também acaba por nos dar, de alguma maneira, porque se calhar estamos muito juntos, mas não só são capazes de me bater nas costazinhas, mas não é isso, eles também deviam divulgar perante pelo menos a nossa entidade ali, a Câmara, sobre o trabalho que nós fazemos, que é muito importante não só para a nossa cidade, mas também como para o próprio país. Miguel, agora passando aí a bola para o pé de Joana, não para dentro do campo de futebol, mas mesmo aí para dentro da tua casa. Diz-me uma coisa, a tua associação que agora teve uma mudança nestes últimos anos, nestes últimos 3 anos precisamente, com o Pacheco, tu sentes que a tua associação se envolve com os clubes, que apoia, porque o Pedro tem aqui algum lamento na associação dele. É claro que todas as associações não se pode agradar a toda a gente, como é óbvio, e nós sabemos que os clubes, na maioria das vezes, têm razão. Porque eu sinto isso na minha associação também, na associação daqui de Lisboa, também sinto que muitas das vezes os clubes precisam mais de apoio da associação de atletismo e às vezes nós não conseguimos, e lamento e peço desculpas aos clubes por muitas das vezes tentarmos e não conseguirmos. A realidade é que não conseguimos e pior é quando não conseguimos agradar a toda a gente quando o queríamos. Mas tu aí em Braga, tendo um ex-atleta também internacional na gestão da tua associação, como é que tu comentas aqui a gestão, porque nós aqui hoje falamos de dirigismo e nós temos aqui um presidente de uma associação, neste caso 2, e temos 2 dirigentes, 2 gestores de escolas. A escolha não foi por acaso, foi mesmo propositada e também para vocês poderem falar como se vê de fora, porque eu estar aqui a receber um clube de Lisboa a dizer-me podia ser um pouco suspeito, e assim eu tenho 2 associações de fora e temos 2 presidentes que não são interventes nas associações, mas que de alguma forma também vocês podem espelhar muito bem o que é o relacionamento com as associações. É assim, nós realmente, houve uma mudança muito grande. Nós tivemos um presidente que esteve à frente de uma associação à volta de 30 e tal anos, salvo erro, e se calhar já estava naquela monotonia. Com a entrada desta direção, com o Manuel Pacheco, como nós conhecemos, não é? Um ex-atleta com a experiência que tem uma dinâmica totalmente diferente. Foi uma diferença grande. Eles próprios, para vos dar um exemplo, eles criaram os circuitos de milhas, que em cada milha, imagina, nós em cada milha ganhámos 150 euros, no final de 5 milhas, são 3 pontuáveis, podemos ganhar 500 euros, como também arranjou um prémio para os clubes, num valor global de 5 mil euros, que ele conseguiu. Acho que a nível de Braga, que deu uma volta muito grande e que estamos a ser apoiados e estamos a ser reconhecidos. É que aqui, pronto, o que estávamos há um bocado a falar, a questão do reconhecimento, não é só vir e bater nas costas das pessoas. Acho que as associações também têm um papel importante a fazer, que tu vem e fazes, tu és uma pessoa, pronto, acho que já me apercebi, tu tens o diálogo com os clubes é muito importante. Muitas vezes é mais importante isso, se calhar, com o dinheiro. Atenção, é mesmo muito importante. O reconhecer o trabalho das pessoas, porque as pessoas, vocês sabem perfeitamente que nós começamos a trabalhar às 6 da tarde e às 9 da noite, eu se calhar ando a levar miúdos a casa, né? E pego numa carrinha e ainda vou levar miúdos a casa. Chego a casa às 9h30 da noite, é fim de semana e tudo. E nesse aspecto, a nível da Associação de Atletismo Braga, estamos muito bem. Foi uma volta muito grande, o Pacheco está de parabéns e a própria equipa, em termos de provas, a questão das inscrições mudou radicalmente. Isto foi uma mudança muito grande e muito boa. Para Braga foi muito bom. E para nós clubes, claro. Olha, eu fico contente e é claro que pessoas como eu e como o Rodolfo, que aqui estamos com vocês, conhecemos, e eu conheço
eu posso dizer, conheço o Pacheco há tantos anos, como te conheço a ti e como conheço aqui o Pedro Pessoa, e realmente o Pacheco é reconhecido também como tem feito um trabalho extraordinário. O Rodolfo, já o disse há bocado, ele pegou em 3 clubes hoje, é com orgulho que ele diz que aumentou o número de atletas, e ver quando os clubes realmente, e olhar aqui estas 2 disparidades de comentários entre Setúbal, que também vai agora a eleições, eu não sei quantas listas há, eu conheço a lista do José Serrano, outro miúdo, outro miúdo não, que já é bem adulto e bem formado, mas que em jovem também fez atletismo e que foi atleta internacional nas camadas jovens, por isso o atletismo está a dar aqui uma mudança de gente que tem coragem, e há pouco via numas mensagens alguém a dizer que parabéns pela coragem, e efetivamente vir para uma modalidade que muitas das vezes tem este pensamento aqui, de algumas vezes entranhado durante anos, como o Pedro neste momento está a sentir, e ter coragem para vir enfrentar uma associação e fazê-la mudar, fazê-la crescer, como a Associação de Bragança, como a Associação de Braga, e também como outras, não são só estas 2 associações que têm feito um excelente trabalho. Também, e agora no tempo da pandemia, dizer que algumas associações organizaram muitas competições, mas também deixar aqui uma palavra para explicar, porque eu falei com vários presidentes de associações durante este processo, e o Rodolfo foi um também daqueles que, após pandemia, teve dificuldades em abrir as pistas e teve dificuldade em fazer com que os atletas regressem, e provavelmente nem todos ainda regressaram ao atletismo, e dizer que alguns organizaram porque se organizaram, outros, mesmo quando se organizaram, as próprias autarquias, que são as detentoras da maioria das pistas, não tiveram a disponibilidade para abrir. Uns por receio, outros por desconhecimento. A verdade é que aquelas que abriram conseguiram de alguma forma ajudar o atletismo nacional. Rodolfo, isto para mudarmos aqui um tema, porque tu durante a pandemia também tiveste as tuas dificuldades sentidas aí em Bragança. Sim, as dificuldades sentiram-se como em todo o país, podem eventualmente ainda perdurar. Nós neste momento ainda temos pistas fechadas no distrito de Bragança, pistas que os proprietários dizem ainda não vamos abrir. Ainda hoje me telefonava um dirigente de um clube de formação da própria cidade de Bragança e me dizia: não sabemos como vamos retomar, não sabemos como vamos conseguir reunir as condições, não estamos dispostos a arriscar, não estamos dispostos a assumir a responsabilidade, a associação tem que nos ajudar e nós iremos e procuraremos com certeza auxiliar. Outro clube de Mirandela me dizia também ainda hoje ao telefone: as pessoas estão-se a desvincular da modalidade, nós estávamos com uma dinâmica muito interessante, estávamos a crescer, as pessoas têm receio, as pessoas afastaram-se, não sabemos como vamos retomar. Nós colocamos-nos já à disposição de os auxiliar, de reunir com os municípios, de elaborar guias de procedimentos, vamos procurar auxiliá-los da forma como sempre fizemos. Aliás, até na própria Constituição e formalização auxiliamos no estabelecimento de orçamentos para eles entregarem nos municípios. Em termos de planos de atividades, nós auxiliamos os clubes em todo esse processo e, por isso, procuramos fazer o máximo possível, tudo o que esteja ao nosso alcance, para minimizar os efeitos desta pandemia, que se fazem sentir e que estão a criar um grande obstáculo. No entanto, conseguimos, de alguma forma, também dar alguns impulsos aqui ao desenvolvimento. Ainda recentemente, a nossa Associação de Bragança apresentou aos associados uma aplicação para smartphone que funciona em ambiente Android e em ambiente da Apple,
e mais um incentivo, mais uma plataforma de comunicação para que os atletas se aproximem da modalidade, se aproximem do clube, se aproximem da própria associação. E por falar aqui nas tecnologias, há bocado o Miguel Marinho falava no sistema revolucionário das inscrições online. Ainda nem todas as associações têm essa capacidade, infelizmente algumas não têm a capacidade de ter as inscrições online, os resultados online, mas a intenção é que isso passe para a nível nacional, porque era importantíssimo que todas as associações dessem a mesma oportunidade a todos os clubes, porque só assim motiva. E isso tem a ver também com o apedrechamento, muitas das vezes no dia da competição, porque eles treinam nos seus clubes, como no Pedro Pessoa, como no Miguel, mas ao mesmo tempo depois, quando se encontram na competição, evidentemente que existe uma grande disparidade entre competições em algumas associações, derivado à capacidade e também se compreende ao local que o circula, neste caso em Lisboa, numa área metropolitana, ou no Porto, ou mesmo em Braga, Leiria, Aveiro, Algarve, têm uma localização privilegiada para que possam ter mais parcerias e apresentar melhores condições aos atletas. Mas a verdade é que nem todas ainda conseguem fazer isso, e isto é a dificuldade com que nós batalhamos e com que nós devemos estar unidos, independentemente do local onde nós nos encontramos. Porque o atletismo é só um e mesmo devemos estar unidos nesse sentido. E pegando nessa parte, da parte do informático, da parte informática, dizer, Pedro, tu no teu clube, eu sei que tu tens formação de treinador, de credencial IPDJ, e todos sabemos a importância disto. Tu usas mecanismos de comunicação, porque já falaste no Facebook, mas tens outros meios de lidar, um atleta quando não vai treinar, tens meio de comunicar e de passar algum treino para os atletas nessa forma? Sim, em termos de metodologia, da metodologia do treino, todos os meus atletas, a partir dos escalões, não da escala da formação, se me perguntar se posso fazer algum treino no escalão de formação, do infantil, se não treinar num dia, isso é insignificante. Acho que não é muito, não vou mandar informação, treino, se não podes vir aqui à pista, treino na rua. Se o miúdo iniciado já se começa a perceber, e eles em que próprio já têm alguma educação de treino, já somos capazes de incutir, não podes vir aqui, até podes fazê-lo ao pé da porta. Mas, em geral, a formação treina ali toda a pé dali, são todos aqui da nossa área, ali da área da Almada, treinam todos ali ao pé da porta. Sim, a partir dos juvenis e júniores, todos eles já faço microciclos de treino, faço planificação de treino a eles todos, e eu, pessoalmente, envio todas as semanas microciclos de treinos a eles todos, e são muitos, e se calhar, possivelmente é à volta dos 20 atletas, 20 atletas, que eu mando todas domingo à noite, microciclos de treino, já por esse motivo, eles só se encontram comigo em 2 treinos, geralmente é 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana no máximo, que seria, era a segunda, era a quarta e ao sábado, essa formação. Eles treinam, em geral, e quando forem os treinos mais abertos, que é os footings, cada um treina no seu local, ao pé da porta, outros combinam com o Nelson também nesse sentido, dá-me um bom apoio com eles, ou na parte da página, em vários sítios. Mas em geral, eu com os mais velhos, eu só estou o máximo 3 vezes, mas é sempre à quarta ou ao sábado, ou geralmente pode acontecer à segunda-feira, mas em geral 2 vezes pelo menos eu estou sempre com eles, quarta e sexta-feira. O resto do treino, cada um, e foi assim também como eu fui educado, não tinha probabilidade de ir sempre ter com o treinador. Eles chegam ali àqueles, mas em tal formação não dou essa coisa. Em tal formação nem envio treinos a ninguém de iniciados, nem faz sentido. Em tal formação, treino todos ali na pista. Se houver, por acaso, um dia ou outro, só também aqueles casos, se as pessoas forem para o Porto, imagina, estão de férias na altura que acabam de ir de férias, na altura das férias, sim, sou capaz de fazer um microciclo de treino, ou uma menina que eu vejo, sim, já tem alguma educação de treino, porque eles têm saído do casa de treino, não é? Eu vou mandar um microciclo de treino para uma miúda, ela olha para aquilo também, se ela já não tem uma percepção, olha-me para aquilo e não faz nada, não é? Pronto, mais ou menos o resto, em termos os meus meios são esses.
Miguel, nós temos e conhecemos alguns treinadores que planeiam os seus treinos através das redes de internet e de outros mecanismos, fazendo reuniões Zoom, mas para isso é preciso ter técnicos com conhecimento, como o Pedro estava a dizer, ele não deixa de falar e repara, nós estamos aqui a falar com alguém, eu estou a falar com 3 pessoas que todos eles têm uma diversidade de competências na capacidade de gestão. O Pedro não tirou formação de gestão, mas evidentemente que ele faz uma gestão exímia do clube, é um exemplo de formação e repara, ele tem algumas equipas, como o Armindo, como a Madalena, ele tem algumas equipas em Almada que também fazem formação e como ele disse, ele tem ali uma concorrência de depois competir. Tu aí, com a escola Rosa Oliveira, quantos técnicos creditados tu tens na tua escola? Nós temos técnicos acreditados, temos 2. A Rosa não é acreditada, como sabes, ela não tem muita pachorra para tirar formação, mas temos 2 acreditados, temos um professor e temos outro concurso treinador do 2º grau. Mas é como o Pedro está a dizer, a Rosa normalmente coordena tudo, é que faz a coordenação, mas nós sabemos que nós temos uma coisa, e a Rosa tem, é que está diariamente com os miúdos. Diariamente, claro, com os miúdos, mas nem todos treinam, as 6 vezes por semana, ou os pequeninos treinam 2 vezes, né? Temos benjamins, é brincar, temos um pavilhão em que fazemos brincadeiras com eles, que eles é brincar. A partir de infantil, iniciado, já começam realmente a ter outra responsabilidade, e aí, sim senhor, a Rosa está diariamente com os atletas. Ora, continuando aqui e dizendo, Rodolfo, tu na tua associação, e sendo tu o responsável máximo pela tua associação, tens quantos técnicos creditados no distrito de Bragança a lidar com estes clubes? Porque provavelmente terás clubes que não têm nenhum técnico creditado, ou estou a errar? Não, é verdade. Existem 8 técnicos creditados no distrito de Bragança. Infelizmente, só um deles é que tem o título válido, que sou eu próprio, mas todos eles são técnicos capazes, extremamente competentes e que desenvolvem um bom trabalho junto das camadas de formação. E eu, enquanto técnico, uma vez que acumulo também esta dupla função na modalidade aqui no distrito, eu próprio desloco-me aos locais para fazer não sessões de treino com regularidade semanal ou 2 vezes por semana, mas para realizar estágios e concentrações com grupos de atletas onde não existe, de facto, esse treinador ou porque é um professor de uma escola e que ao fim de semana não está disponível, eu desloco-me lá e elaboro essas sessões de treino com os atletas e sessões de aperfeiçoamento técnico com os atletas e daí essa grande dificuldade de cobrir grandes distâncias aqui no distrito. É um pouco assim que se processa aqui no distrito de Bragança. Agora voltando aqui mais abaixo e tendo esta noção das dificuldades de muitos clubes não terem técnicos acreditados, também nós em Lisboa muitas das vezes temos pedidos de clubes para que possamos orientar alguns técnicos para fazer face às dificuldades, porque temos muitos atletas em Lisboa. Nós em 4 anos subimos de 1.800 atletas para 2.600 atletas em 4 anos, e também subimos o número de clubes. Essencialmente, o papel da Associação de Atletismo de Lisboa nos últimos 4 anos, porque olhando ao passado e olhando ao recente, ao presente, nós essencialmente fizemos uma aposta, que é dar condições de competições. Ainda não tivemos a oportunidade, porque
não se fazem omeletes sem ovos, essa é a realidade, e ainda não tivemos a oportunidade de passar para outro patamar. O patamar, a nossa prioridade, foi reforçar a associação do mecanismo prioritário para as necessidades dos clubes, que é criar competições com capacidade para que os atletas pudessem obter resultados. E nesse sentido, pego aqui no Pedro, e Pedro, tu vens competir muitas vezes a Lisboa, é claro que em Setúbal também existem competições, mas qual é a razão especial de tu vires várias vezes com o teu clube participar em Lisboa? É assim, eu mesmo sinceramente, eu sou espanhol, eu falo assim, ser sincero, eu sou de Setúbal. Aquilo que eu queria é ter um bom nível competitivo e faço e nesse aspecto eu sou muito vincado às minhas origens, é assim, a Associação de Setúbal, sou de lá. E raramente, não é, venho com alguns atletas, sim, no desvio venho com alguns atletas a Lisboa, assim que é possível, se eu não tiver competições à altura, venho a Lisboa assim, porque muitas vezes também ficamos ali com algumas falhas na Associação, porque nós, assim, quando viemos a Lisboa, é para fazer marcas. Geralmente os atletas têm que vir para fazer marcas, para correm lá, em Setúbal. E quando eu digo que eu venho, e pegando de uma parte da nossa associação, se a nossa associação soubesse cativar, de alguma forma, cativar mais os clubes, porque nós em Setúbal não somos Bragança, em Setúbal temos muitos atletas. E depois eu vejo, não só o meu clube, como outros clubes de Setúbal a virem aqui a Lisboa. E às vezes pergunto-me a mim, eu pergunto-lhe várias vezes, porque não os clubes de Setúbal, muitos clubes de Setúbal, não se organizam e não façam provas, não fazemos provas entre nós, a região de Setúbal, a tentarem marcas. Não, porque muitas vezes a opinião que eu tenho é que eu vejo os clubes, eu não sou daqueles clubes que muitas poucas vezes venho a Lisboa, não quer dizer que não venha, mas venho muitas poucas vezes. Eu tento sempre competir ao máximo na minha associação, a tentar dar-nos nome. Se todos os outros clubes também o fizessem, se todos os outros clubes fizéssemos, e se fizéssemos entre nós, delegássemos mais os treinadores uns com os outros, não, vamos competir na nossa região, porque nós na nossa região temos muitos atletas, mas isso não acontece. Isto acabamos sempre, no meu caso, acontece muito os treinadores muitas vezes, e aquilo que eu vejo, não querem, não querem que os atletas, uns dizem, os meus atletas são melhores que os outros, são os melhores, não podem competir ali com os piores, então temos que os levar a Lisboa, porque os Lisboa são melhores. E se calhar, e isso acontece, que eu vejo mesmo, e depois muitas vezes as atletas chegam aqui e não fazem os resultados que tanto esperariam. Eu acho que todas as associações, eu falando pelo menos pela Associação de Setúbal, tem capacidade, nós temos massa, temos atletas, e não é por acaso que uma grande maioria dos atletas da nossa formação vem para clubes para Lisboa, vem para o Sport, vem para a Figa, não é nem nem dois, três. Há 2 anos vieram alguns 13 ou 14 atletas para o Sporting com o Benfica, só dali da nossa zona de Setúbal. Se a nossa associação, e espero que esta nova direção que entre, que veja isso, que nos incentive, que incentive as competições, que faça como faço aqui, façam meetings também, aquelas provas que faziam só há uns anos, quando eu fui para Setúbal à noite, que é uma região, é uma zona que se pode fazer lá boas marcas na nossa pista, é uma pista que não é muito ventosa. Só tem que haver algum interesse de todos os clubes e não fugindo e não tirando os atletas de Setúbal e vindo competir a Lisboa, vão competir a vários, acabam de tirar a lei, vão vir competir a vários sítios e deixam-nos a região muitas vezes vazia e acabo muitas vezes só olho para a pista, e isso tem-se notado há alguns anos, só vejo as camisolas do Clube Pé Pessoa, só o Clube Pé Pessoa. Então, mas o Clube Pé Pessoa, se não fosse o Clube Pé Pessoa em termos de meio fundo, pelo menos no meio fundo e fundo, as provas, praticamente, são 15 atletas, são quase 15 atletas nossos. Assim, e não quer dizer que em Setúbal não haja atleta, porque muitas vezes estamos a competir entre nós, entre o próprio clube, não é por falta de atletas, porque esses atletas, esses mesmos atletas de alguns clubes,
fogem-se muitas vezes aqui na região, aqui na Associação do Sul, de Lisboa, porque o Luís como digo, é um mãos dadas, aceitas. E acho bem, pronto, eu não tenho isso é bom, mas também, às vezes, o Luís não devia aceitar tantos atletas lá da nossa zona, que assim eles eram obrigados aqui a correr aqui em Setúbal. Não, nós aceitamos os atletas de todas as associações. Porque nós temos em Lisboa, eu já vou comentar um comentário de alguém que já fez vários comentários sobre a péssima gestão da Associação de Atletismo de Lisboa, porque alguém comentou que realmente nós somos uns ausentes e que o presidente tem algumas anomalias. Mal seria se eu não tivesse anomalias. Isso era um ser perfeito e não estaria aqui. Provavelmente seria contratado por uma das melhores empresas do mundo e paga o peso de ouro e não estava aqui voluntariamente a trabalhar para organizar eventos, porque a Associação de Atletismo de Lisboa organiza eventos gratuitos, 40 eventos por ano, gratuitos para toda a gente, e é de coração aberto que a gente recebe os atletas de fora. E respondendo aqui ao Pedro, porque é que a gente recebe tantos atletas de fora? Porque eu sou de uma zona, sou de Tábua, do interior do país, e eu para competir tinha que ir para Coimbra, à boleia. Levantava-me às 4, 5 da manhã para apanhar a boleia para fazer 60 km para ir competir a Coimbra. E eu entendo que quando um atleta reside em qualquer zona do país que não tem a possibilidade de competir, não é a nossa associação que não lhe vai dar a oportunidade para competir. Eu sinto que muitas das vezes o atleta como o Pedro Pessoa quer competitividade e vem competir, mas também sinto que os atletas de Lisboa se sentem muito bem quando competem com atletas de outras associações, porque se vêm de outras associações de vez em quando é porque vêm cá raramente, e é motivante para os nossos atletas competir com outros atletas, mesmo que sejam mais fracos, mesmo que não tenham tanto valor. E eu lembro-me quando eu era atleta que muitas das vezes era mais difícil para mim mentalmente competir com um atleta que eu desconhecia do que com um atleta que eu estava habituado a ganhar. E mesmo que esse fosse atleta mais fraco, esse que eu desconhecia. O importante é motivar toda a gente. Eu sei o quanto é importante para esses atletas que vêm de fora poderem competir com os atletas de Lisboa, e posso pegar no Benfica e no Sporting, que são as nossas grandes potências do país. Eu sei a importância que esses atletas dão a essa a abertura que Lisboa tem. Mas também sinto que para os atletas de Lisboa é de coração aberto que os recebem, e por isso, entrando nessa harmonia, devo dizer que a Associação de Lisboa vai continuar, algumas vezes com sacrifício, porque as provas ficam super lotadas, mas mesmo assim com esse sacrifício, mas de coração aberto, vamos continuar a aceitar basicamente toda a gente que queira vir competir. É claro que às vezes temos cotas de participação e é impossível aceitar toda a gente, mas dentro das nossas possibilidades é com orgulho que o fazemos. E espelho disso é o Miguel, que este ano, Miguel, vieste de Popó, de Braga, competir a Lisboa. É verdade, foi nós, por acaso, como nós fazemos, queremos de vez em quando também pôr os nossos miúdos a competir, como tu disseste muito bem, com atletas de outras associações, que é muito importante, ou de outros clubes, se calhar. E nós tínhamos, era um prémio que nós queríamos dar a alguns atletas que foram agora aos nacionais, e então, claro, optámos, falámos contigo, não é? E tu recebeste-nos muito bem aí em Lisboa, claro, com muita pena nossa não ter competido no Estado Nacional, que a ideia era essa, Luís, mas ficámos contentes, e os atletas ficam contentes, e acho que é motivante isso. O Pedro estava a falar, nós aqui em Famalicão, nós temos uma vantagem, geograficamente temos a Associação de Braga e temos o Porto, que são provas aqui muito próximas um dos outros, então, por norma, nós vamos competir ao Porto, e como o Braga, claro, quando há provas a nível Braga, competimos em Braga, a nossa prioridade é sempre Braga. Não é? Mas de vez em quando vamos à Associação de Porto correr, como os atletas da Associação de Porto vêm correr cá. É evidente que tentamos falar com os treinadores para a questão das marcas, que é muito importante isso também, os atletas competirem e que haja marcas também, porque isso os atletas hoje em dia olham muito a isso, e nós também, os treinadores, que as marcas é fundamental para eles.
E pegando, e agora dando uma parte da resposta a um dos nossos espectadores que de livre vontade e espontânea vontade comentou sobre a Associação de Atletismo de Lisboa e sobre o Presidente, deixei só fazer aqui um parênteses. Normalmente as pessoas dizem que nós, quando alguém destoa do resto, não devemos dar crédito. E também, como já foi dito aqui, eu respondo e tento ajudar toda a gente. Eu aconselhava que de uma próxima vez realmente vissem o trabalho, estivessem dentro do trabalho que a Associação de Atletismo de Lisboa faz. Porque alguém que está em Lisboa, que diz que faz atletismo, que gosta de participar em corridas de estrada, em provas de trail, e que depois diz que a Associação de Atletismo de Lisboa que é ausente, realmente eu aconselho a estar mais atento. Mas vou seguir, já continuo com esta resposta, só para reformular aqui os meus pensamentos na forma como irei pronunciar-me sobre isso. E dizer, Rodolfo, nem sempre é fácil conseguirmos agradar toda a gente. Gerir uma associação regional, fazê-la crescer e agradar toda a gente, como é que tu consegues fazer isso? Não consigo, como é óbvio, agradar a toda a gente. Ninguém consegue agradar a toda a gente. Agora, procuramos minimizar as assimetrias e procuramos desenvolver o atletismo no distrito de forma o mais harmoniosa possível. Relativamente à questão da falta de competitividade interna e do aumento da competitividade e dos eventos, da qualidade dos eventos para os nossos atletas, a Associação de Bragança e a Associação de Vila Real desenvolveram de há 3 anos para cá um programa de provas conjunto para os escalões de formação, por forma a conseguir tornar as provas mais competitivas. É de vital importância também o agrupamento de formação de Zona Norte, que engloba as 5 associações do Norte, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, que tem sido, nos últimos 30 anos, um motor de desenvolvimento muito importante para o atletismo das 5 associações do Norte. E principalmente na época de inverno, uma vez que é extremamente delicado realizar competição no Nordeste Transmontano, devido ao frio, devido a algumas pistas que nem sequer têm iluminação para realizar treino noturno. A pista coberta é um motor de desenvolvimento fundamental. De forma complementar, viramos um pouco também para os nossos vizinhos e estamos, juntamente com a Associação Salamantina, a desenvolver um programa também para aliciante para as camadas de formação, para os próprios jovens, uma vez que eles também têm uma pista coberta e fica bastante mais perto que a de Braga, assume-se a Zona Norte como um patamar intermédio entre a competição regional e a competição nacional, porque verificava-se muito frequentemente o nível, uma disparidade de nível atlético e competitivo dos nossos atletas nas competições nacionais. Então, o desenvolvimento e a utilização das provas de Zona Norte e as provas do calendário conjunto com Vila Real veio e está, de alguma forma, a diminuir essas assimetrias dentro do atleta. Diz-me só uma coisa para responderes a uma pergunta minha. A tua associação funciona de que horas a que horas? A Associação de Bragança? Sim. A Associação de Bragança não tem horário de funcionamento. A Associação de Bragança funciona desde que o telefone toca, o que entra um mail, não temos horário de funcionamento, não temos dia de descanso. A nossa, como muitas outras do país, para não dizer a grande maioria. Lisboa funciona, eu sei porque alguns são fora de Lisboa. Qualquer assunto para tratar com a Associação de Atletismo de Lisboa é na rua Rodrigo da Fonseca, cave direita, entre as 9 da manhã às 5 da tarde. Rua Rodrigo da Fonseca, cave direita,
das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Isto para dizer, e também para responder aqui ao Carlos Miranda, que disse que devia haver desenvolvimento do atletismo na zona interior do país. E nada melhor do que pegar nisso para reforçar novamente que por esta realidade que o Carlos Miranda agora acabou de dizer, que na verdade é a realidade que o nosso presidente de Bragança, o Rodolfo Moreno, tem vindo a dizer, das dificuldades que tem e da forma como dá a volta ao sistema, a dizer que é verdade que a zona interior está um bocado descurada, como é óbvio, também pela estrutura da densidade populacional, a escolha, a base da escolha é mais reduzida do que as associações do litoral. É claro que depois, se não tivermos atletas de grande valia nessas zonas, porque se não tivermos, por exemplo, um atleta numa cidade como Beja, porque o Fernando Amédio é de Beja, é evidente que fica mais difícil motivar as autarquias, motivar os patrocinadores a apoiarem uma associação regional. É claro que se o Rodolfo, neste momento, tivesse uma grande potência nacional, como Alberto Maravilhas e Macedo Cavaleiro, na sua ascensão, agora neste momento imaginamos que o Alberto Maravilha era júnior com potência nacional, seria muito mais fácil para o Rodolfo usar um Alberto Maravilhas como bandeira para alcançar apoio para os outros atletas. E aí concordo que é preciso de alguma forma apoiar as associações do interior. Mas, e ressalvo aqui esta parte, mas nunca descurando aquelas e nunca tirando o tapete àquelas que fazem um excelente trabalho e que promovem diariamente a atividade. Nunca devemos, para apoiar umas, para nos taparmos a nós, tirarmos a manta a outros. Isto é uma das coisas que eu por vezes sinto, é que muitas das vezes em vários setores, e não estou a falar da questão das associações regionais, nada disso, nem por aí perto, da sociedade em geral, que muitas das vezes nós, para querermos dizer que merecemos mais, dizemos que o outro tem que merecer menos. Não tem que ser assim para nós fazermos a nossa gestão. Ainda há pouco o Pedro falou que a escola dele tem rivalidade, mas tudo faz para alcançar os objetivos dentro das normas de ética, da ética da boa gestão, não é, Pedro? É assim mesmo. É assim, temos de fazer, não ultrapassando ninguém. E eu para fazer a gestão, aquilo que eu digo, faço associação, estava-me a ligar ali, eu também, em termos de horário de funcionamento, eu até falo do horário de funcionamento do meu clube, eu estou sempre em ação, tenho que andar sempre um passo à frente de quase os outros, arranjar estratégia, tenho que estar sempre em movimento. E não é passar por cima dos outros que eu não tenha mais atletas. Quando se fala ainda, vamos voltar à taxa ainda de pagar. Eu querer pagar uma mensalidade que é risonho, que é 10 euros por mês, não é por aí que os atletas não vêm. Eu entendo que a taxa de 10 euros por mês acaba-se captar ainda mais pessoas. Porque assim, se nós temos serviços, se eu sou formado em atletismo, tenho a minha formação, consigo de atletismo, tenho nos meus quadros, tenho técnicos, somos 4 técnicos, eu tenho que dar alguma coisa aos técnicos que atualmente tenho lá. Eu tenho que fazer uma boa gestão dos atletas, tenho que se não fizer, nem os atletas, mesmo nem os próprios pais dos atletas não dão credibilidade nenhuma. Se nós vamos, eu digo, na minha zona, se vai para lá miúdos, se aquilo for à borla, os pais devem pensar que aquilo eu deixo-me vaga e não levo lá ninguém. Assim não, no momento que é uma taxazinha pequenina, é 10 euros por mês, os pais já sentem alguma responsabilidade e acabamos por ter vários atletas e a formação sempre mesmo agora com este problema do Covid. O problema do Covid, eu continuo a ter muitos atletas no clube. Eu hoje saí de lá para cá, da nossa parte tínhamos lá perto de 50 atletas da formação.
e não precisamos passar por cima de ninguém, e não precisamos também estar a reclamar tudo dos apoios, andarmos aqui a dizer, estamos todos numa barca, a única coisa que vamos fazer isto é com paixão, é se nós fizermos isto com paixão, com alguma paixão, se nós fecharmos realmente isto, se fecharmos, obviamente que não vamos prejudicar, a nossa vida logo momento é sempre prejudicada, não é? Acabam sempre a ser prejudicados. Fazemos isto com coisa, acho que conseguimos levar o barco a bom porto e fazer alguma coisa para o atletismo, que é isso que nós estamos aqui todos, e grande parte desta nova geração de dirigentes, agora também de presidentes, são pessoas todas que estão ligadas ao atletismo, são pessoas que há todas, de uma grande parte da minha geração de atletas. Eu acho que nós, se remarmos todos para o mesmo lado, se todos nós remarmos todos para o mesmo lado e fizermos isto, vamos fazer isto com paixão. Vamos fazer isso com paixão, temos que gostar do atletismo. Não vamos para aqui ser membros de associações ou ser membros da federação só pelo nome, só para ganhar nome. Não vamos para lá com o interesse de buscar qualquer coisa, porque isto não dá nada. Isto quer ou não quer, isto não dá nada. Venham cá com coisa que ninguém enriquece nisto. Isto não dá é para pagar. Mas assim, se fizermos isto com paixão e fácil, vou continuar a fazer com paixão. Já que vim até aqui, já tenho 50 anos, já vim até aqui, não é, quando eu digo, eu até percebo ali o marido da Rosa Oliveira a dizer, eu até me custa, eu quando foi a primeira vez a pedir dinheiro, até me custou dobrar a língua. Eu costumo dobrar a língua a dizer, eu vou pedir, e cada vez que eu digo ao pai, é 10 euros, eu parece que estou a fazer um grande filme, é pá, 10 euros, mas parece que estou a pedir uma esmola. Mas custa mesmo, a minha ideia mesmo, se eu tivesse patrocinadores, era não cobrar nada aos meninos, porque toda a minha vida, eu nasci no atletismo, à borla, eu ganhei dinheiro com o atletismo, eu ainda como veterano, ainda os clubes me pagavam para correr, e agora digo aos clubes para pagarem, é quase que não tenho moral, mas é assim, mas de outra maneira eu não consigo levar no clube, de outra maneira não consigo, é uma coisinha nada, e valoriza também, e também acaba por nos valorizar mais o atletismo, o atletismo tem que ser valorizado, todas as outras modalidades pagam, tínhamos filhos a jogar em futebol, pagava, então porquê que no atletismo não se tem que pagar qualquer coisa? Ninguém, certamente que não vamos pagar, ninguém enriquece, quem esteja ligado ao atletismo enriquece. Sejam dirigentes, sejam presidentes, eu vejo mesmo, mas ele enriquece é dores de cabeça e algumas críticas daquelas menos pessoas que não fazem nada, são aqueles mais que nos criticam, mas não pá. Olha, e começando-me aqui a rir, vou dar uma chega ali ao Carlos Miranda. Carlos Miranda, só para dizer o seguinte, dizer que o Rodolfo é um grande dirigente, a gente já sabe, porque ambos convivemos com ele. Epá, mas fiquei aqui um bocado com ciúmes, estás a enaltecer o presidente de Bragança, quando o presidente da tua associação ficou aqui um bocado assim com ciúmes, não te esqueças disso. Rodolfo, já viste o que é? Tenho aqui um juiz da minha associação a gabar-te, olha, contento-me com os meus sorrisos e depois aqui com o abraço do Pedro, que me vem confortar por eu deixar participar aqui em Lisboa. Miguel, tu aí em Braga e seguindo o exemplo de vida e de respeito da Rosa Oliveira, tu aí certamente que estás numa associação que também ela promove a ligação, promove um bom ambiente e acima de tudo, como tu já disseste, bem gerida pelo Pacheco. Sim, neste aspecto acho que foi uma mudança muito boa. Foi uma mudança, é uma abertura totalmente diferente, é uma pessoa, porque assim é muito importante, nós estamos a falar e estamos todos aqui, porque gostamos todos do mesmo, é o atletismo e andamos cá todos a ver isso. Agora, enquanto for pessoas que queiram trabalhar sem segundas intenções e sem se promoverem, as coisas funcionam bem. Acho que é nesse aspecto que a nossa associação estão a trabalhar nesse sentido, e a ter uma abertura muito grande desde provas, também for das associações que agora nesta fase da pandemia se calhar foi a única associação que teve provas para benjamins a nosso pedido de alguns clubes por causa dos pequeninos, porque interessa-se, ele fala com os clubes e pergunta quais são as nossas necessidades, que isso é muito importante. Quem está à frente, como tu, Luís, sabes perfeitamente que é assim, os clubes tem que haver um diálogo muito grande com as associações, com os clubes, porque sem isso, as associações sem os clubes também não funcionam, que isto é a realidade, como a federação sem as associações e sem os clubes também não funciona, isso é a realidade dos factos, e aqui em Braga estamos a trabalhar muito bem.
É evidente, eu lembro-me ter falado na altura da abertura das competições e antes das competições abrir os treinos, e Braga e Lisboa foram pioneiras em conseguir abrir as pistas para os atletas de alta competição. Lembro-me ter falado na altura tanto com o Rodolfo, que nos está aqui a acompanhar, como com vários, e para saber a situação do país e para de alguma forma também nós de Lisboa nos adaptarmos a este novo panorama do atletismo. E eu lembro-me conversar com o Pacheco e ele dizer que as primeiras provas em Braga seriam de benjamins. E eu falei com ele e disse que a minha opção seria começar as competições com os nossos atletas de alta competição. Isto porque as realidades de duas associações, e para vocês verem aqui, estamos a falar de 3 associações com quem nós temos uma ligação muito próxima. O Rodolfo, que não conseguiu abrir competições porque não tinha pistas, Braga abriu as competições, optou por começar pelos benjamins, e Lisboa abriu as competições, e foi das primeiras, não sei se foi a primeira ou se andou ali muito próximo com Braga, porque abriram as pistas na mesma semana para o treino, e penso que para a competição Lisboa foi a primeira a abrir competições. E porquê é que abrimos para séniores e deixámos agora os infantis e benjamins para o calendário agora a partir de novembro e dezembro? Por uma razão muito simples, porque os meninos estavam confinados em casa, porque os pais também não estavam em teletrabalho, tinham dificuldades, não tinham sítio para treinar, enquanto que os atletas de alto rendimento sempre tiveram um local para treinar, alguns na garagem, e tinham mais liberdade de raio de ação. E depois, por uma razão muito simples, é que o atletismo nacional está 90% dele situado em 2 clubes, Benfica e Sporting. E porque nós tínhamos a obrigação de ajudar o atletismo nacional. A gente sabe que ajudar um benjamin ou um infantil é promover o desporto, é promover as bases. Mas, essencialmente, naquela hora pós-Covid, a importância era extrema de defender o atletismo nacional, os atletas que vivem do atletismo. Muitos de vocês têm os vossos empregos e tiveram dificuldades para manter o emprego, e muitos de vocês o coração batia sem saber se a vossa empresa ia reabrir ou não e se tinha capacidade para vos manter. E os atletas sentiram o mesmo. E hoje estamos a sentir essas dificuldades dos clubes conseguirem manter os seus atletas. E aquele era o momento da Associação de Atletismo de Lisboa, estar ao lado dos atletas de alta competição. Abrimos as competições de juvenis até séniores, com a liberdade de os veteranos também poderem participar, desde que houvesse vagas. Como é óbvio, a prioridade era sempre para um nível competitivo elevado, isto porque os atletas dependiam e dependem do atletismo como um emprego e dos clubes. E nesse sentido nós tínhamos que dar força aos atletas naquele momento, e agora vamos então partir para uma nova etapa, porque já abrimos as pistas também às escolinhas, a escola do Sporting, do Benfica e outras estão em atividade, a escola do Belenenses também, a escola do Joma, vários clubes neste momento em Lisboa já estão, não digo em plenitude, porque não é possível a pista abranger toda a gente, mas agora vamos dar continuidade ao troféu Octa Kids, que é o troféu da Associação de Lisboa, que mantém as provas para os mais jovens, e elas vão começar agora. Já temos calendário, vai a ser anunciado, se não for amanhã, durante o fim de semana ele vai sair para a rua. Tem a ver com a disponibilidade de pistas, e sabem bem a dificuldade que é em Lisboa ter uma pista. Neste sentido, por essa razão é que temos aqui só o facto de a realidade de Braga ser diferente de Lisboa, a opção de Braga foi diferente de Lisboa. E Rodolfo, a tua realidade foi completamente diferente da minha e de Braga. Pois, é verdade. A nossa realidade aqui é completamente distinta. Já fizeste alguma competição? Não. Não foi feita nenhuma competição, e muitos poucos são os clubes que têm atividade neste momento. Muito poucos são os clubes que têm atividade neste momento. Quer nos escalões de formação, quer nos outros, nos séniores e veteranos. E agora vamos fazer aqui uma ronda, porque a hora já passou. Nós tínhamos combinado que era 1h30 de programa, e agora vamos fazer aquela ronda habitual. Vou começar pelo Pedro e depois terminar contigo, Rodolfo, aí com Bragança, a zona mais longe aqui da Associação de Atletismo de Lisboa, do painel. Pedro,
aqui as últimas palavras para quem te está a ouvir lá do outro lado do rio. Alguém dizia que para lá do rio jamais, a verdade é que fazemos muitos campeões para além do Rio, ali mesmo ao lado de ti, porque tu fizeste já um campeão nacional sénior, o Nelson Cruz, mas também outros atletas vieram dali, os teus filhos, as pessoas que praticaram atletismo no Benfica e no Sporting ao mais alto nível, e também do Laranjeiro, o Arnaldo Abrantes e outros atletas saíram dali daquela zona, e da Charneca, da Caparica. Não temos de esquecer do atleta olímpico, o Alberto Chaissa, que também é ali mesmo ao pé de ti. Sim, quando tantos atletas já apareceram dentro daquela zona, desde que me lembro, de atletas, não sei muito, pronto, se calhar o que mais se destacou foi o Alberto Chaissa, Carlos Silva, das Barreiras, do Laranjeiro, mais jovens também, da minha parte também, falando dos meus atletas, a Nicance, também atleta de velocidade que veio para o Benfica, o David Tavares, também da minha parte. Olha que agora é aquele tempo, não é pôr lonas, só te interromper para dizer o seguinte, não é pôr lonas em locais estratégicos, agora tens 1 minuto e meio a 2 minutos para aqueles que lá estão a ouvir, porque isto depois vai ser visto, e nós acabamos a emissão com cerca de 3.000 a 4.000 visualizações, mas depois vai continuar com vários milhares de visualizações, isto porque, só para te dizer que tens aqui uma oportunidade, é mais um mecanismo de tu usares da tua sabedoria para tentares aqui, nesta parte final do nosso programa, de alguma forma apelares à prática de desporto, porque isso fazes todos os dias, mas também para dizer porque é que é bom praticar atletismo na Escola Pedro Pessoa, porque tu és um bom gestor, és um bom dinamizador, mas agora tens aqui para fazer o apelo. É bom mesmo praticar na nossa escola, temos pessoas capazes. Atualmente tenho 2 estagiários de 5 estrelas, então são 7 estrelas, 2 pessoas que estão lá comigo a ajudar-me. Tenho ali um basto de atletas com experiência, tenho o Nelson, tenho o Ricardo, tenho ali atletas que me apoiam de alguma forma, tenho ali um suporte de apoio no treino. Eu também tenho alguma experiência de anos, experiência como treinador também, lidar com jovens atletas, e também ainda temos aqui, faz um bocadinho de velocidade, ainda estamos abertos sem medos aos novos atletas que se quiserem vestir a nossa camisolazinha. Nós estamos abertos a todo o tipo de atleta, altos, baixos, menos gordos, mais gordos, qualquer atleta nós acolhemos, e não se, quando eu digo pagar, se não tiver condições de pagar, o Clube Pedro Pessoa também vos recebe da mesma forma. Dizer aqui, porque eu escrevi aqui uma cábula e o Pedro olhou assim meio de lado e não conseguiu ler, dizer o seguinte, eu escrevi aqui uma frase para o Pedro, para lhe dar aqui uma cábula, dizendo que ele no grupo dele, entre todas as equipas, toda a sua equipa e os seus estagiários que valem 7 estrelas, eu tenho 2 pessoas que dou 10 estrelas. 10 estrelas ao Nelson Cruz, também ao Nelson Neves, esse também tem direito às 10 estrelas, como é óbvio, pelos resultados, pela pessoa que é. Mas falando do Nelson Cruz, aquele atleta que vocês viram ser campeão nacional pela Escola Pedro Pessoa, dizer que é uma pessoa que tem um coração também do mundo. Mas não menos importante do que ele, é a pessoa que o Pedro Pessoa falou agora, que é o Ricardo Abreu. O Ricardo Abreu, para além de ajudar o Pedro Pessoa, é guia do Jorge Pina. Quando vocês virem a correr o Jorge Pina na rua, acompanhado com o seu guia, provavelmente é o Ricardo Abreu, que no estádio universitário regularmente faz esse apoio ao Jorge Pina, e ele tem feito aqui alguns comentários no Facebook. Ricardo Abreu, para ti um grande abraço, e digo-te que não és um atleta de eleição, nem nada que se pareça, mas és um homem do tamanho do mundo. Um grande obrigado por aquilo que tu fazes pelo Pedro Pessoa, pelo Jorge Pina e pelo atletismo em geral. Desculpa lá só interromper, sim, eles realmente, o Nelson Cruz, às vezes não é a questão, sei aquilo que ele é, sabe aquilo que eu sinto por ele, o Ricardo, assim, acabam de ser ali 2 pilares do clube, claro. São 2 pilares, acabam de ser ali 2 pilares essenciais ali na orgânica do clube.
e o meu obrigado para eles. Obrigado para eles. Pronto, eu já fiz aqui a publicidade desses dois. Miguel Marinho, eu tinha combinado contigo que tu dividias o ecrã com a Rosa, mas a Rosa deve estar a gerir o clube e neste momento deve estar a fazer a tal coordenação, mais que não seja, já te preparou o jantar enquanto estavas aqui a ter este diálogo connosco, e dar-te a ti, claro, com toda a honra e todo o orgulho, estes minutos também finais para, de alguma forma, falares um pouco a quem nos está a ouvir aquilo que tu achares que é pertinente e para ti bastante importante. Relativamente à Rosa, tu sabes, como pessoa, ela não são pessoas de muitas das novas tecnologias, não está muito à vontade. Ela é uma pessoa que gosta de treinar e é uma pessoa dedicada em causa, como todos nós estamos aqui e ela é 100% dedicada à causa que é o atletismo. Ela vive para o atletismo. Continua, andou muitos anos de alta competição, mas continua. Por isso, a todos os jovens que queiram praticar atletismo, que venham à Escola de Atletismo Rosa Oliveira, que é em Joane, Vila Nova, Famalicão, podem vir todos os dias, podem passar por cá, em que temos a Rosa para os receber, que é o nosso símbolo, que é o símbolo da escola. Por isso, são bem-vindos à Escola de Atletismo Rosa Oliveira. Obrigado, Luís. Ora, a Rosa, como vocês sabem, é uma querida, porque vocês lembram-se dela a correr e o valor que ela tinha a correr não é nada parecido com o valor que ela tem como ser humano. Um fantástico valor de ser humano é 5 estrelas. Só para vos dizer que há bocado dei 10 numa escala de 0 a 10 e agora estava a dar 5 à Rosa, mas numa escala de 0 a 5, porque nós temos hábito de dizer que é 5 estrelas, mas realmente não há estrelas também que demonstrem aquilo que a Rosa é enquanto pessoa. E para dizer que a Rosa foi como atleta, é como pessoa, mas o Miguel, há quem diga que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Aqui eu tenho que dizer que atrás de uma grande mulher há um grande homem chamado Miguel Marinho, sempre com uma postura discreta, sempre com uma hombridade bastante elevada, e o meu obrigado, Miguel, e um grande abraço. E não menos importante é que eu fui privando com o Rodolfo, fui criando um elo de ligação, temos coisas que discutimos, temos coisas que discordamos, mas a verdade é que temos aqui um elo comum, a paixão pelo atletismo. E o Rodolfo é daquelas pessoas que nós dizemos que despimos o fato para ajudar o nosso amigo, mas a verdade é que o Rodolfo veste o fato de macaco, ou o fato de treino, como lhe quisemos dizer, para apoiar o atletismo de Bragança de corpo e alma. Rodolfo. De facto, fazemos tudo o que é possível e que está ao nosso alcance para auxiliar todos os agentes no nosso distrito. A gestão do desporto ainda não é considerada uma prioridade no panorama desportivo nacional, mas dentro da Associação de Atletismo de Bragança, no seio da Associação de Atletismo de Bragança, é uma prioridade capacitar e ajudar os nossos dirigentes a serem o melhor gestor possível. Nunca estabelecemos parcerias sem termos um conhecimento alargado do estado atual, sem se fazer uma análise e sem definir de forma muito concreta os objetivos que pretendemos. E claro, posteriormente realizar avaliação e monitorização do processo. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, cumprimentar novamente os meus colegas de painel e a ti em particular, Luís Jesus. Muito obrigado. Olha, eu é que tenho que agradecer a tua presença, a tua amabilidade, a tua sabedoria, a tua ponderação e sobriedade. E realmente a tua dedicação, porque muitas das vezes, e o atletismo disse que é feito no litoral, diz que é todo para Lisboa, mas na verdade, como dizia há bocado o Carlos Miranda, o atletismo no interior tem grandes carências, grandes dificuldades, e o facto também de eu hoje te poder convidar para este painel, eu sinto-me orgulhoso da tua presença e essencialmente também que ela possa servir para que os responsáveis do desporto, para além da Associação de Atletismo de Bragança, os responsáveis do desporto na tua zona também consigam abrir os horizontes
e que tu consigas fazer com que eles enxerguem de outra maneira. Eu antigamente não usava óculos e via muito bem, e agora para continuar a tentar ver bem e se possível ainda ver melhor, já ponho óculos. E por pôr óculos é que eu vi ali as mensagens do Armindo. Sr. Armindo, estava a ver que você não aparecia aqui na nossa edição, é um cliente assíduo dos nossos debates. É claro que já toda a gente leu a sua mensagem, a Silvia Cruz, o Dário Mansa, a Carla Tavares, vindos do Núcleo do Laranjeiro. É claro que olhando à história longínqua do Laranjeiro, também o Pedro Pessoa agora está a iniciar o seu trabalho e eu espero que daqui a uns anos nós estejamos a recordar os atletas do Laranjeiro, os que já fizeram, os que há de fazer, juntamente com os campeões que há de sair aqui também da Escola Pedro Pessoa, da Escola da Madalena, a Charneca da Caparica, da Escola do Clube da Sobreda, do clube do Cerrado, do Monte Capa, todos esses clubes que têm essa envolvência aí na área da Almada, que agora vai ter certamente uma nova direção da Associação de Setúbal, e espero que as parcerias entre Lisboa e Setúbal continuem a se ingrar, porque assim dá resultado. Também antes de terminar, responder ali ao Vergamota, porque quando o Vergamota diz, e muitos dos clubes e o Laranjeiro, estes atletas que o Laranjeiro fez, e já há bocado o Pedro Pessoa disse, e o Pedro Pessoa com uma escola de atletismo, muitas das vezes é difícil não sentir aquilo que as pessoas que formam jovens sentem. É difícil não sentir. Quando um treinador forma um atleta e depois, às páginas tantas, vem um clube grande e o leva. A verdade é que também temos a outra face da moeda. A verdade é que se esse clube grande não aparecesse, depois nós não conseguíamos dar sustentabilidade a esse atletismo. A verdade é que um clube como o Pedro Pessoa tem capacidade para fazer formação, mas depois não tem capacidade para pagar 200 euros a um jovem de 18 anos ou 500 euros a um atleta que já seja sub-23 que obtenha a marca, porque o atleta precisa de ir ao supermercado, precisa de fazer compras. O que podia haver aqui é realmente haver uma melhor ligação e haver umas parcerias entre os grandes clubes e os pequenos clubes, os clubes que fazem formação, que podem injetar atletas nesses grandes clubes, mas ao mesmo tempo haver um reconhecimento efetivo para esses treinadores. A gente sabe que alguns clubes fazem, outros clubes nem tanto, mas a ideia é nós promovermos de alguma forma esta ligação, esta ligação que deveria ser muito estreita e ter uma linha que o separa muito curta, porque o atletismo sem as bases, o atletismo sem os clubes, o atletismo sem os Carolas, sem os Pedro Pessoas, sem o Miguel Marinho, sem o Rodolfo Moreno, sem o Vergamota, sem o Luís Domingos, sem o Armindo, sem estes atletas, treinadores, dirigentes, o atletismo não vai para lado nenhum. Mas a verdade é que nós temos que nos unir no sentido sempre de criar produtividade e rentabilidade. Agora, para finalizar, dizer-vos que na próxima quinta-feira cá nos encontramos, dizer-vos a vocês que estão aí desse lado que desculpem a demora do programa, mas muitas das vezes acontece isto, acontece que mais tema puxa outro tema e muitas das vezes envolvemos emocionalmente nos temas e temos que os discutir. A vocês que ficaram desse lado, aqui não digo a aturar-nos, mas a fazer-nos companhia, um grande obrigado da Associação de Atletismo de Lisboa, em meu nome pessoal e da Associação, agradecer aos meus convidados por estarem presentes e na quinta-feira espero por vós para um novo debate, com um novo painel de convidados. Até já.